Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André Tesser, você está aqui no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o trabalho híbrido. Mas na verdade hoje a gente vai fazer alguma coisa um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre um caso prático de como construir um modelo de trabalho híbrido que funciona bem nessas premissas que a gente vem falando muito de human-centric, ou seja, focadas nos empregados, focadas nas pessoas, e vamos estudar, vamos olhar um pouco isso de como o Dropbox enfrentou essa questão quando veio ao problema lá com a pandemia. Então, para isso, a gente vai lembrar de algumas coisas e, em especial, a gente vai ter que fazer uma rememoração de como foram tratadas as questões na própria época da pandemia, certo? Por que a gente está falando disso? Porque quando vem a pandemia, lá em março de 2020, vocês lembram, a gente falou muito disso, as organizações se obrigaram naturalmente a encontrar formas de trabalho que fossem, permitissem a adequação às exigências da pandemia, principalmente de distanciamento social, para evitar que a pandemia do coronavírus se propagasse ainda mais. Então isso tudo aconteceu literalmente em alguns casos assim, da noite para o dia. Então foi bastante importante fazer esses ajustes. E aí as organizações se depararam com essa problemática relativa a como é que eu vou encarar, como é que eu vou montar esses modelos. A própria legislação brasileira, a gente já falou, era bastante escassa nesse sentido, começou a ser um pouquinho mais detalhada acerca aí das regras relativas ao teletrabalho ou ao trabalho à distância. Muito bem, então esse é um primeiro aspecto. A questão foi como responder a isto de forma adequada. E depois vem esse momento que nós vivemos hoje, que alguns chamam aí de cenário pós-pandêmico ou de cenário pós-pandemia, em que as organizações precisam encontrar esses modelos de trabalho mais flexível, inclusive como medidas de retenção de talentos, como medidas de gestão de alta performance também perante aí os seus colaboradores. Isso é bastante relevante, isso é bastante importante. E a gente vai olhar aqui como é que o Dropbox conseguiu de uma forma bastante clara e de uma forma bastante rápida, inclusive, responder isso de forma adequada e vamos ver, inclusive, os resultados ou alguns resultados disso divulgados pelo próprio Dropbox. Bom, o Dropbox começa que ele já é um caso bastante peculiar, eu diria, bastante curioso de ser estudado, porque hoje o serviço que eles oferecem é um serviço hoje em que eles concorrem com gigantes da tecnologia, né? A Google com o Google Drive, a Microsoft com o OneDrive, os próprios serviços de armazenamento em nuvem da Amazon, e o Dropbox se manteve muito aí focado talvez num público menos corporativo e mais particular, mas mesmo assim o Dropbox conseguiu se manter bastante ativo nesse mercado, com uma fatia bastante importante, e está por aí. Né? Quando o Dropbox começou, o Google Drive não era desse tamanho como é hoje, a OneDrive também não era, então isso foi bastante curiosa, essa trajetória, né, do Dropbox já é bastante curiosa no mundo dos negócios, e talvez aí esse exemplo de como eles lidaram com um modelo de trabalho mais flexível, um modelo de trabalho híbrido em razão da pandemia, eu acho que demonstra um pouco isso. Bom, como é que o Dropbox enfrentou essa questão? O Dropbox, ele estabeleceu um modelo que eles chamam de Virtual First Experience, ou seja, um modelo em que é focado numa experiência de trabalho virtual em primeiro lugar. Quando se fala em Virtual First, eles estão querendo dizer, ao contrário de, entre aspas, né, Real First or Presence First, né? Dizendo o seguinte, olha, a nossa preferência hoje é que você trabalhe de forma remota, ou a nossa preferência é que você trabalhe de forma mais flexível. Se vocês lembrarem, como a gente vem falando bastante aqui nos nossos vídeos, a gente sempre fala que são 3 elementos mandatórios para você poder construir um modelo de trabalho híbrido
que seja bastante eficaz. Você tem que se preocupar com as políticas, com as normas, com as regulamentações, você tem que se preocupar com o fornecimento e disponibilização de infraestrutura, tanto sob o ponto de vista tecnológico quanto sob o ponto de vista físico, para aqueles momentos em que você vai exigir o trabalho presencial, e você tem que se preocupar muito, isso é sobremaneira importantíssimo, com a cultura, em como desenvolver essa cultura do trabalho híbrido ou do trabalho mais flexível, ao mesmo tempo em que você preserva ou procura preservar a cultura da organização. E como é que o Dropbox fez? Bom, o Dropbox então criou esse modelo de Virtual First Experience. Eu vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo para vocês, tanto aqui quanto na chamadinha lá do nosso Instagram, o blog, o endereço de internet onde você vai poder pesquisar e entender melhor isso. Dropbox divulga isso, como está funcionando esse modelo do Virtual First Experience. Eles chamam de toolkit, então assim, é todo um manual de ferramental para isso, e tem muita coisa legal lá, por isso é bastante curioso, bastante legal conhecer esse caso do Dropbox. Mas basicamente o Dropbox adotou 3 grandes ideias, a gente pode dividir essa modelagem do Virtual First Experience em 3 grandes iniciativas ou em 3 grandes premissas que vão nortear todo esse modelo, tá? A primeira delas é um modelo em que a gente fala que faz muito empoderamento e engajamento dos empregados, e é por isso que funciona tão bem. O Dropbox, ao construir o Virtual First Experience, fez o quê? Adotou um modelo em que a liderança vai, mais do que definir novos modos de trabalho, ela vai direcionar novos modos de trabalho. Então ela vai permitir que os empregados participem ativamente, de forma colaborativa, respondendo pesquisas, sendo ouvidos, dando sugestões, na construção desses novos modelos de trabalho mais flexível, de novos hábitos de colaboração. De maneira que a equipe responsável por modular e modelar bem certinho esse Virtual First Experience consiga então pegar esses insumos, pegar feedbacks dos seus empregados e construir um modelo bem customizado. Isso funcionou bastante. E isso inverte um pouco, muda um pouco a chave do papel da liderança nessa construção. A liderança passa a ter um papel muito mais, eu brinco, de farol, de guia, do que propriamente de construção, de dizer, de estabelecer como isso vai ser feito. Isso ajuda, como a gente falou, no engajamento dos empregados. Isso tem muito a ver com a cultura, tá? Segundo aspecto, e essa aqui é uma aposta muito firme do Dropbox, eles têm uma declaração em que eles dizem mais ou menos assim: asynchronous, not synchronous work first. Ou seja, em primeiro lugar, você vai procurar trabalhar de forma assíncrona, ou seja, você não precisa mais estar trabalhando no mesmo momento que os seus colegas. O trabalho síncrono, o trabalho de vários colegas, de vários trabalhadores ao mesmo tempo, ele é reservado para aquelas atividades e para aqueles momentos em que isso é estritamente necessário. Então, aqui a sugestão do Dropbox é você resetar o padrão de colaboração. Antes de você trabalhar todo mundo junto ao mesmo tempo, você vai incentivar que as pessoas trabalhem dentro dos seus melhores horários, vai permitir que o empregado tenha bastante flexibilidade, que ele possa decidir as horas que ele vai trabalhar, mas que em determinados momentos em que esse trabalho se exija de forma assíncrona, isso aconteça também. Então isso é bastante importante, é bastante relevante também para essa construção, porque ele também transforma o empregado num responsável pela sua própria gestão. E aí tem um segundo ponto, por exemplo, uma iniciativa que o Dropbox faz, ele estabelece que nas diferentes regiões de trabalho existam períodos em que você deve estar disponível para trabalho síncrono. Então eles também não abandonam isso. Isso garante que o empregado saiba quando os colegas dele estarão disponíveis para um trabalho em conjunto ao mesmo tempo. Isso é bastante importante, a gente falou bastante disso já nos outros vídeos. E o terceiro aspecto é um aspecto que o Dropbox aposta também, de democratizar o acesso para diferentes locais de trabalho. O Dropbox incentiva que você trabalhe em diferentes lugares, na sua casa, num café, em coworkings. O Dropbox inclusive incentiva, tem um pedaço do orçamento que o empregado pode utilizar para
equipar melhor o seu local de trabalho. E o Dropbox manteve um espaço que eles chamam de Dropbox Studios, que são locais providos pelo Dropbox, como se fossem escritórios do Dropbox, que são estrategicamente colocados naquelas regiões do mundo em que o Dropbox tem mais empregados, obviamente, que nesses lugares é proibido realizar trabalho assíncrono. Veja que coisa legal. Nesses locais físicos, presenciais aí em que os empregados do Dropbox se encontram para trabalhar, eles só podem trabalhar lá de forma síncrona, só podem trabalhar de forma colaborativa, voluntária, obviamente, né? Colaborativa naqueles momentos em que eles trabalham de forma simultânea. Então veja que com essas três grandes construções, ou essas são os três pilares da construção desse modelo do Virtual First Experience, o Dropbox consegue engajar os empregados, manter a cultura da empresa bastante forte, dar bastante flexibilidade e tornar o empregado bastante responsável pela sua própria gestão. Veja como é sensacional essa construção. Quais são as lições que a gente pode tirar disso? Vejam só, eu acho que nesse aspecto você tem também três grandes lições. Primeiro, você vai criar no empregado esse modelo de ele apostar bastante nesses hábitos de colaboração assíncrona, nesse trabalho diferenciado, aposta na autogestão do empregado, olhando a liderança como um guia mesmo, tá? Muda esse padrão de colaboração síncrona para modelo de colaboração assíncrona, muito legal também. E em terceiro, óbvio, ele vai acabar expandindo esse trabalho assíncrono, tornando o trabalho síncrono, ou seja, ao mesmo tempo, uma exceção exatamente para aqueles momentos em que isso é estritamente necessário. Quais são os resultados que o próprio Dropbox já publicou e já informou? Esse modelo, e aí que eu acho legal, a pandemia vem em março de 2020, em junho de 2020 o Dropbox já estava adotando isso. Três coisas. Em primeiro lugar, os empregados que adotaram esse modelo do Virtual First Experience se dizem 72% se sentem mais produtivos, 80% se sentem mais efetivos e 72% também sentem que conseguem ter um equilíbrio melhor entre trabalho e vida pessoal, ou seja, estão mais satisfeitos, mais felizes, mais adequados. E por isso tendem muito menos a sair da empresa, tendem muito menos a praticar esse turnover e tendem, portanto, em sentido contrário, muito mais a ficar na empresa. É um mecanismo muito inteligente também de retenção de talentos. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai voltar a falar desse tema. Eu espero que tenha sido legal. Aproveita, a gente vai deixar, como eu falei, o link ali para você poder clicar e conhecer o Virtual First Toolkit do Dropbox. É bem legal isso. Não esqueçam, obviamente, de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal, apertar o sininho para saber quando tem vídeo novo subindo, para a gente continuar dialogando direito. Obrigado, valeu!